Olá, pessoal, boa tarde. Tiago aqui, falando no canal Grande Estratégia. Hoje vamos debater um tema muito sério, um tema bastante sensível para as relações internacionais e principalmente para a região do Oriente Médio, que é a nova ordem do Oriente Médio sob a liderança do Estado de Israel. Vamos discutir principalmente à luz de um documento que foi lançado no início deste ano, em janeiro, e que se encontra no site oficial da Coligação Segurança Regional, o Plano Abraham Shield, que é esse grande documento, é um documento oficial que você pode encontrar no site que eu vou compartilhar aqui com vocês. E a gente vai, ao invés de eu fazer aqui uma análise com minhas próprias ah, com minhas próprias avaliações, vamos ler na íntegra esse documento oficial, que em grande medida ele explica, ele revela todo o plano, todo o objetivo do Estado de Israel e dos Estados Unidos para a região do Oriente Médio. A gente vai ver também que, em grande medida, ele explica a questão de fundo do que está acontecendo na Palestina, no Estado da Palestina, no Líbano, em relação ao Hezbollah. Também ele consegue explicar a questão da nova Síria, que se apresenta como um novo país alinhado agora com os valores e os princípios democráticos da sociedade ocidental e, acima de tudo, a questão do Irã. Por que eu resolvi tratar desse tema? Porque, na verdade, a grande mídia ela veicula a notícia de que, e o gabinete também de segurança de Israel também já autorizou essa decisão. Qual é? A invasão e conquista completa pelas forças de defesa do Estado de Israel na Palestina. Né? Então, o Estado de Israel está na iminência de invadir e conquistar completamente o Estado da Palestina. Ele tem uma estratégia de estabelecer 4 zonas e, a partir dali, ele adentrar na Palestina profunda, destruir a força política do Hamas e estabelecer ali a, a, a sua vitória. Em grande medida, o que é que o governo de Netanyahu diz e o Gabinete de Segurança veicula, argumenta. Ele diz que o Hamas ele não está aceitando os termos do acordo e ele também não tem a intenção de entregar os reféns israelitas feitos pelo Hamas. Só que a questão de fundo desse termo, ou da negociação entre o Estado de Israel e o Hamas, é a entrega total da força política do Hamas e a rendição total do Hamas ao Estado de Israel. E, portanto, a entrega da força política do Estado da Palestina ao interesse de Israel. E essa é a grande verdade, essa é a grande questão. Não só isso, ele também visa fortalecer o exército do Líbano em detrimento da eliminação total do Hezbollah no Líbano e da influência do Hezbollah no sul do Líbano. Como a gente sabe, o exército do Líbano é praticamente um exército colonizado, porque ele foi criado pelo Estado da França, e ele, em grande medida, ele não atende aos interesses do povo libanês. E também na Síria, com a chegada do Julani,
a nova autoridade, que aqueles que acompanham a geopolítica sabem qual é a origem desse personagem, o Julani da Al-Sharia, que na verdade ele era do grupo, uma das variações do Estado Islâmico e da Irmandade Muçulmana, um grupo terrorista que atuou durante muito tempo para minar e derrubar o governo de Bashar al-Assad. A ideia geral é fazer uma limpeza total para garantir a segurança regional do Estado de Israel e, portanto, dentro dessas condições, ele acredita que pode, a partir da estabilidade política, garantir a prosperidade econômica. E aí tem o fator Irã como o último alvo, o último objetivo do Estado de Israel é justamente não eliminar o Irã, que isso seria possível, mas trabalhar em grande medida para que haja uma mudança de regime no Irã. E, portanto, todo o Oriente Médio esteja subjugado às orientações e aos interesses, em primeiro lugar, do Estado de Israel e, em grande medida, aos interesses dos Estados Unidos. Aqui, que eu estou compartilhando com você, é uma foto do site. A gente vai entrar no site rapidinho e é dentro do site que a gente, como é que eu posso dizer, encontra esse documento que a gente vai analisar. Como está aqui no título, afirmando, né, com crises vem oportunidades. Uma nova ordem regional no Oriente Médio. E aí, na foto, ela ilustra o contexto histórico, né, essa construção da política externa de Israel, de colocar o Estado de Israel como um Estado, em grande medida, sub-hegemônico, que o grande hegemon vai ser os Estados Unidos, e como essa política ela foi construída ao longo do tempo, né, com os presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump, e aí fazendo essas alianças e essas coligações. Agora, vamos entrar mais especificamente no site. Vamos conhecer o site. Aqui está o site oficial The Media Line. É um site oficial da Coligação para a Segurança Regional. É uma coligação, não é? Esse é o site oficial. Aqui, na primeira página, você tem um resumo do que está no plano, ou nas diretrizes, ou nos objetivos do próprio documento, não é? Especificamente, o documento hoje que a gente vai discutir, porque ele, em grande medida, ele serve de arcabouço para a gente dimensionar, né, toda a política externa de Israel. E a questão de fundo, na verdade, qual é a força que está por trás de toda essa dinâmica, da queda do Estado da Síria, da tentativa de eliminação do grupo do Hezbollah, né, do surgimento do falso presidente Julani, e também da pressão que o regime sionista faz nos Estados Unidos para que esse, através de seu ativo bélico, ele, em grande medida, ele pressione o Irã a mudar a sua postura e a sua conduta de política externa. Como vocês podem ver aqui, em azul, tem o Transformative Opportunity for Middle East Security and Prosperity. Vou clicar aqui e aí vocês vão ver
o documento oficial. Está aí na tela, não é? Esse está em inglês o documento. Como a gente pode ver, ó, o documento é datado de 20 de janeiro de 2025. Ele é praticamente uma carta dirigida ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, como 47º presidente, ou 45º, né, ou seja, o primeiro e segundo mandato dele, uma oportunidade transformativa para a segurança e prosperidade no Oriente Médio. Ele é um documento bem denso, conciso, no entanto, curto, mas que a partir dele a gente pode ter toda uma compreensão e uma perspectiva profunda do objetivo do Estado de Israel para a Palestina e para o Oriente Médio. E também como é que esses países, os chamados países árabes moderados, eles vão atuar no contexto da Palestina. Isso é muito sério, porque saiu a notícia no The Jerusalem Post que em breve Trump vai anunciar a criação do Estado da Palestina. E essa é a grande questão que eu gostaria, esse é o grande tema polêmico que eu gostaria de problematizar aqui. Porque, como todos sabem, a questão da Palestina, ela é essencial do Estado da Palestina, a criação do Estado da Palestina, ela é essencial para a estabilidade política, geopolítica e econômica e de prosperidade do Oriente Médio. Ou seja, as grandes populações locais, elas só aceitam um Estado de Israel garantindo e assegurando também o Estado da Palestina. E isso também é uma demanda árabe. Mas o ponto é, como é que isso pode ser falsificado, ser mascarado, e você criar e apresentar um Estado da Palestina que não tenha nenhum vínculo e nenhuma ligação com o povo palestino. E que, ao mesmo tempo, ele seja aceitável, palatável pelos povos árabes, pelos povos muçulmanos, islâmicos. Né? E aqui é que está. Quando a gente fala de agência de inteligência, é porque, de fato, é o ativo da inteligência que está sendo colocado aqui. Né? É o uso da inteligência para o mal, para a subversão, né? Para você atingir interesses próprios, particulares. Nesse caso, o interesse dos Estados Unidos e de Israel. Quer dizer, Donald Trump faz um anúncio, se você procurar no The Jerusalem Post, você vai fazer, ele está a fazer esse anúncio, assim como se anunciou o presidente da Síria, e a Síria agora como um país, né, voltado para os valores da sociedade ocidental, da comunidade internacional, como um país que respeita os direitos humanos e a democracia. Quando a gente sabe que esse grupo perpetrou, o grupo de Julani, crimes humanitários e crimes de guerra. E aqui, aí o que é que eu fiz? Eu peguei esse documento, ele tem 6 grandes pontos, que está aqui, ó, sublinhado em azul, né? Grifado 4, 5, 6. São grandes pontos, e depois um acréscimo no final. Aí eu peguei esse documento e traduzi, né? Fiz a tradução dele, não convertou mesmo, de tradução, depois fiz pequenas correções, e a gente vai poder ver esse documento. Como você pode ver, está aqui o documento, só fiz colocar lá no Google Docs, né? O documento em inglês. Está aqui ele, com também os 6 pontos. Né? Ou seja,
O plano Abraham-Shield, né, ele é uma extensão do Acordo de Abraão, que foi tecido por Gerald Kushner, o sobrinho de Donald Trump, que conseguiu costurar esse acordo aí. E aí a gente se pergunta, em grande medida, qual o papel que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Egito, ele está desempenhando aqui nessa seara. É isso? E que tipo de Estado é esse que nos será apresentado? Né? Então, só aqui no Google Doc, o documento traduzido, eu vou retirar ele aqui e vou mostrar o documento oficial. Esse aqui é o documento oficial, né, que eu baixei. E como vocês podem ver, ele tem 4 páginas, praticamente, né? É bem sintético, mas praticamente ele delinea todos os interesses e os objetivos do Estado de Israel, dos Estados Unidos, para o grande Oriente Médio. Né? E vamos voltar lá para o documento traduzido. Eu vou ler esse documento, certo? A gente vai ler junto aqui. E aí, à medida que eu for lendo, isso porque eu achei essa metodologia mais interessante. Por quê? Porque aí dá para a gente sentir o termômetro e a temperatura a partir de como eles pensam, os tomadores de decisão política. Porque se eu venho aqui e faço simplesmente a minha análise, parece que essas diretrizes e essas orações, esses objetivos, tá vindo a partir da minha análise, da minha compreensão. Né? Mas aqui a gente pode compreender como os caras realmente pensam, como os caras veem, né, o Oriente Médio, a Palestina e o geral. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, esse foi um documento. Um momentinho. Como a gente pode ver, esse foi um documento Puxa a mesa só um pouquinho do teu lado, é bem esse é uma carta, né, que ela foi escrita para o presidente Donald Trump, né, em 20 de janeiro de 2025. Ou seja, ele já era o presidente dos Estados Unidos. O assunto da carta é uma oportunidade transformadora para a segurança e prosperidade no Oriente Médio. Caro presidente Trump, em nome da coligação para a segurança regional, apresentamos as nossas felicitações pelo seu regresso à Casa Branca como 47º presidente dos Estados Unidos. O segundo mandato da sua presidência representa uma oportunidade única para o povo de Israel e do Oriente Médio. E estamos ansiosos por unir nossas forças para capturar este momento. Então, perceba. Sinta a natureza dessa carta. A Coligação para a Segurança Regional é uma nova iniciativa israelita formada na sequência das atrocidades de 7 de outubro, unindo mais de 100 líderes de topo das áreas empresariais, de segurança diplomática, tecnológica e de investigação. A nossa missão é mobilizar o público israelita, ainda traumatizado pelo ataque do Hamas, para aproveitar a oportunidade que esta crise trouxe
à nossa porta. Ou seja, eles veem esse grande ataque como uma crise, né? Em que você pode aproveitar um momento para exponenciar aquele momento e você alcançar o seu interesse. Não poderíamos ter perdido um parceiro melhor do que você, que nos trouxe os acordos de Abraão e compreende profundamente o valor da segurança e da estabilidade como pré-requisito para a prosperidade econômica. Né? Então, foi ele que trouxe os acordos de Abraão, o Gerald Kushner, o genro de Donald Trump, que tenta, digamos assim, costurar, né, uma parceria entre a Arábia Saudita, os países árabes, chamados moderados, com a política externa de Israel. Gostaríamos de elogiá-lo por reconhecer a importância de enfrentar os desafios e oportunidades regionais no Oriente Médio. Mesmo antes do seu regresso ao cargo, o acordo de reféns de cessar-fogo é uma prova da sua abordagem progressista. Ou seja, assim que ele entrou, né, já teve aquele cessar-fogo que durou uns 40 dias, teve trocas de refém, mas aí, na sequência, Israel retomou os ataques. Por que ele retomou os ataques? Porque, de fato, o Hamas não quis entregar o poder político e o Estado da Palestina a Israel. Este acordo não só garante o tão esperado regresso dos reféns detidos em Gaza durante cerca de 500 dias, mas também abre o potencial para uma oportunidade regional mais ampla, estabelece as bases para a estabilização de Gaza, mas pode estender-se muito além, abrindo caminho para uma remodelação estratégica de um novo Oriente Médio. Aí o documento segue. Como passo preliminar para uma reunião muito esperada com você e seu pessoal político sênior, em anexo está o nosso plano Abraham Shield, que é uma estratégia abrangente baseada na oportunidade regional que Israel e a região enfrentam hoje. Este plano inclui recomendações práticas para a estabilização de Gaza, incluindo a sua desramazificação, neutralizar o Hezbollah, estabelecer uma zona tampão estratégica na Síria, acelerar a normalização com a Arábia Saudita e travar as ambições nucleares do Irã. Também delineia um caminho claro e termos concretos para a separação de Israel dos palestinianos, num quadro gradual, seguro e sustentável, garantindo que o caráter judaico e democrático de Israel seja preservado. Ou seja, só com essas 4 linhas aqui finais, que ele já revela o grande quadro, né, da geopolítica do Oriente Médio, o big picture da geopolítica do Oriente Médio, qual seja, desramazificar a Palestina, ou seja, a entrega do poder político, neutralizar o Hezbollah, acabar com a questão nuclear do Irã, não é? E aí eles disseram que fizeram uma pesquisa dizendo que existe um plano, um amplo consenso israelita para tal plano. A nossa nova sondagem, de 3 a 6 de janeiro, mostra que 72% dos israelitas apoiam um plano liderado pelos Estados Unidos, sob a sua liderança, a de Donald Trump, para uma segurança duradoura, incluindo o regresso de reféns, o fim da guerra, a normalização saudita, a separação palestina e uma coligação de segurança regional contra o Irã. A saudita aqui, ela é essencial nesse processo, porque depois que acabou o padrão ouro-dólar, os Estados Unidos tiveram que fazer um acordo com a Arábia Saudita, e esse acordo é o petrodólar, né?
que é atrelar o dólar a ser vendido, petróleo ser vendido e dólar. E isso aí solidificou essa parceria e, ao mesmo tempo, causou uma interdependência mútua. Confiamos que, sob a sua liderança, os Estados Unidos possam aproveitar esse momento, aproveitando as conquistas militares sem precedentes de Israel, para unir os Estados Árabes moderados e Israel numa aliança poderosa, que ele classifica como a Aliança de Abraão, aí, ou seja, unir os Estados Árabes moderados numa aliança poderosa. Para quê? Esta aliança de Abraão iria contrariar a agressão iraniana, promover integração econômica regional e criar uma visão para o Oriente Médio que abre novas portas e soluções para o conflito Israel-Palestina. A Coligação para a Segurança Regional está pronta para apoiar sua administração na implementação dessa visão, oferecendo novas experiências e recursos para ajudar a concretizar um Oriente Médio mais seguro, mais estável e mais próximo. Senhor presidente, apoiamos-lo na concretização do acordo completo sobre reféns e na preparação do caminho para o novo Oriente Médio. Estamos prontos. O dia seguinte é amanhã. Então, veja, a ideia aqui é criar uma coligação, de fato, de Israel, Estados Unidos e os países árabes moderados e colocar esse grupo contra o Irã, pressionar o Irã na mudança de postura, de regime, né, do Irã. E aqui, respeitosamente, esses aqui são os autores que escreveram, né, são os líderes dessa coligação. O brigadeiro-general Udi Deckel, Vianney Paula David, Colbert Huberman. Agora vamos focar aqui nos 6 objetivos desse plano. E vamos ver a natureza brutal, cruel, não é? Um desrespeito total e desconsideração ao direito internacional, uma ação unilateral por parte do Estado de Israel e dos Estados Unidos, arrepio da comunidade internacional e do direito internacional. Então, aqui a gente pode ter clareza, não só para o que se espera como o futuro da Palestina, o futuro do Oriente Médio, mas, acima de tudo isso, o futuro até da própria humanidade. Porque tem um aspecto aqui interessante que fala sobre o domínio, o controle e o uso das moedas digitais. E a Palestina se apresenta como um primeiro laboratório onde isso será implantado, o uso e o controle da moeda digital. Isso é um alerta, né, para o mundo, para a gente, para ficar de olho bem atento em relação a isso. Eu, o João de Ataíde e o Daniel Simões já tratamos sobre essa problemática, que é tirar o dinheiro que está no bolso do cidadão e fazer com que ele vire um código, um número, sobre o poder e o controle do sistema financeiro. Vamos lá. Primeiro ponto, fechar a frente em Gaza, devolver todos os reféns, estabelecer um governo de transição tecnocrata, olha isso, em Gaza, e uma desramificação liderada regionalmente. Ou seja, vai ser uma desramificação liderada regionalmente, ou seja, uma coalizão de países vão participar desse processo, né? E da transição de um governo tecnocrata, ou seja, vai colocar um cara ali que não tem vínculo, não tem compromisso com o governo palestino. O brilho reflete do que está acontecendo hoje na Síria.
um dos termos da resolução 2254, a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a paz na Síria, exigia a transição do governo de Bashar al-Assad para um outro governo. Ou seja, guerra híbrida, revolução colorida, regime change, não é? É isso. Como eu falei para você, o Estado de Israel está na iminência de promover uma invasão e conquista total do território da Palestina. O Estado de Israel declarará vitória em Gaza e derrotará a força militar do Hamas. Israel promoverá o cessar-fogo abrangente e comprometer-se-á com a retirada das forças das FBI, né, que são as Forças de Defesa de Israel de Gaza, em troca do regresso de todos os reféns, vivos ou mortos. Quer dizer, ele só sai se os reféns forem entregues, o Hamas estiver totalmente destruído, e a força política vai estar sendo controlada por Israel, porque será colocado um governo tecnocrata para fazer esse processo de transição. Esse processo de transição significa você minar, destruir, acabar com toda aspiração política. Ou seja, você impede um ambiente onde o contraditório seja possível. Contrário até o próprio conceito de democracia. Não é isso? Então, essa é a condição. Parece que Israel está falando algo bom, algo honesto, algo justo de ser feito, mas ele só vai sair de lá quando o governo tecnocrata ou um governo colocado por Israel ou pelos Estados Unidos. Israel alcançará um entendimento bilateral com os Estados Unidos sobre a liberdade de ação para operações de segurança e ataques direcionados no futuro, para impedir o ressurgimento do Hamas e desmantelar infraestruturas terroristas. Ou seja, ele já sai, mas já com uma permissão garantida que qualquer problema futuro venha surgir, Israel tem toda a liberdade para promover ataques e ir lá e acabar com aquilo que ele entende como ameaça. Aí, Israel trabalhará com seus parceiros regionais e internacionais para estabelecer um governo de transição tecnocrata em Gaza, com apoio regional, que prestará todos os serviços civis aos palestinos durante o período de transição. Então, serão os governos árabes, parceiros moderados, que vai estar prestando os serviços de polícia, os serviços essenciais ao palestino. Até porque praticamente toda a infraestrutura, né, de Israel ou do Estado da Palestina, ela foi destruída. Escola, hospitais, mesquita, né? As forças policiais árabes irão operar em Gaza para estabelecer a lei e a ordem durante o período de transição. Veja, isso aqui não é lei nem ordem, porque quem estabelece lei e ordem é uma soberania local. Uma intervenção estrangeira estabelecendo lei e ordem não é. É uma colonização, é uma invasão, é uma intervenção nos assuntos internos daquele país. Não é isso? Aí, o pacote de reconstrução de Gaza será liderado e financiado pelo Ocidente e pelos Estados Árabes moderados, liderado pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia
Saudita. Veja que interessante essa notícia aqui. Os Estados Árabes moderados liderarão um processo de desramassificação em Gaza, uma profunda desradicalização da sociedade e da educação, como foi implementado com sucesso no Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Ou seja, esse processo que vai ser conduzido em Gaza, ele já ocorreu na Arábia Saudita e nos Estados Unidos, que é você subjugar e submeter o país e acabar com todas as lideranças políticas e civis e sociais, né, locais, para atender os interesses de uma força estrangeira. Isso também explica o silêncio da Arábia Saudita, do Emirados Árabes Unidos, do Catar, em relação a tudo que acontece na Palestina, né? Um alinhamento automático com o Estado de Israel e da Palestina. Agora, esse plano aqui que está no objetivo, ele é um dos mais graves, que é a questão monetária. Veja o que diz aqui um dos objetivos do plano Abraham Shield. O dinheiro na faixa de Gaza será abolido. Zero cash. E será implementado um mecanismo avançado de supervisão monetária. Isso aqui é um crime, né? Porque isso aqui pode servir de um protótipo, um modelo, né, para ser implementado no mundo. E essa é uma das questões que o Daniel Simões denuncia, que o Jean de Taide denunciava e que eu denunciava, que é o quê? O dinheiro controlável. Ou seja, uma vez que você não concorde com um político ou com uma determinada decisão política, você estará vulnerável a ficar sem dinheiro. E é isso que eles estão pensando como destino para os palestinos, que eles não tenham condição de controlar nem o seu próprio dinheiro. É muito grave isso e compromete também, em grande medida, toda a iniciativa de criação das moedas digitais. Isso é uma vulnerabilidade e revela um perigo para a União Europeia, para os Estados Unidos, para o Brasil, para onde quer que seja. O segundo grande objetivo, né, é esse: implementar e fazer cumprir o acordo no sul do Líbano, através de uma política de zero violações, e fortalecer o exército libanês. Israel aproveitará as suas conquistas militares na Guerra do Sul do Líbano para implementar o acordo do norte de Israel, com base na resolução 1701. Com melhorias neste quadro, Israel retirar-se-á gradualmente do sul do Líbano e declarará o fim da operação Flechas do Norte. A gente sabe que o exército do Líbano não protegeu o Líbano e o povo libanês nas investidas de Israel ou dos ataques de Israel contra o povo do Líbano, né? E aqui ele diz que Israel não vai aceitar qualquer tipo de violação, qualquer ataque, qualquer ameaça, ele estará livre para atacar o Líbano. E em seguida, uma das grandes questões é Israel ajudará o esforço internacional e regional liderado pelos Estados Unidos para fortalecer o exército libanês, estabilizar o governo libanês e aprofundar a separação do Estado do Líbano do eixo iraniano, ou seja, cortar toda e impossibilitar toda e qualquer iniciativa do Irã naquela região. Terceiro ponto: após a queda do regime de Assad, aproveitar as forças regionais para estabilizar a Síria e transformá-la num amortecedor contra o eixo iraniano, ou seja,
utilizar a Síria e outros países, né, para absorver o impacto do eixo iraniano, ou utilizar essas forças contra o eixo iraniano. Só que aqui há um reducionismo, porque o eixo não é do Irã. O eixo são das resistências locais, é do Iêmen, é do Iraque, é da Síria. São povos que estão ameaçados existencialmente, não é? Então isso aqui é muito grave. Bem, eu vou parar por aqui. Porque eu tenho um compromisso agora, e já tem 40 minutos aqui. Eu vou deixar o documento na descrição, não é? Tanto o documento em inglês como o documento traduzido. Também vou colocar o link do site onde vocês podem encontrar esse documento, né? E para que vocês possam ter acesso e tirar suas próprias conclusões. Mas é importante tratar desse tema, trazer essa questão à tona, que a grande questão de fundo não é o fato do Hamas não aceitar os acordos, é preciso saber quais são os termos do acordo e, em grande medida, a entrega do poder político, né? Ou seja, da força política do Hamas e da Palestina ao Estado de Israel, do Líbano e da Síria, e também, futuramente, do Irã. E isso ele tem um grande impacto para as relações internacionais, porque é preciso observar esses movimentos, como eles são construídos e como eles são apresentados. Porque a partir daí, depois de tudo isso, é que vai anunciar o Estado da Palestina. E se isso acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, essa Palestina, ela não vai ser a Palestina que os povos, durante mais de 80 anos, lutaram para, praticamente, né, alcançar, que era uma solução de 2 estados. Então, a solução de 2 estados, ela está em grande medida comprometida. E é isso. Aí chegou a hora do passar o chapéu. Se você gostou do conteúdo, se você, né, deu valor a esse material que foi apresentado e quiser ver mais conteúdos, quiser apoiar, para que a gente possa continuar pesquisando e problematizando questões que têm implicações na nossa vida diária e cotidiana, é só apoiar o canal com o número que está aqui. Ok? Um abraço, gratidão a todos. Até a próxima.